Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre multiplicação envolvendo frações. Nós vamos ver número natural vezes fração e fração vezes fração. Se você tiver dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Nessa primeira parte, eu trouxe um problema para a gente estar resolvendo juntos. Um bolo foi dividido em 8 pedaços iguais. Sara comeu 3 pedaços dele. Qual parte do bolo ela comeu? Então aqui é um problema que fala, sobre um bolo que foi dividido em 8 pedaços. E a Sara ela comeu 3 pedaços dele. Qual parte do bolo, então, que ela comeu? Então, nós temos que pensar que cada pedaço de bolo, ele equivale a 1/8, ou seja, a fração 1/8. Então, cada pedaço de bolo, cada pedaço é igual a 1/8. E a Sara, ela comeu, então, 3 pedaços desse bolo. Então, nós vamos fazer a multiplicação de 3 vezes 1/8. E nós podemos fazer de duas formas para estar resolvendo essa multiplicação. Nós podemos fazer 3 vezes 1 sobre 8. Estamos multiplicando os numeradores, e mantendo o denominador, que é 8. Então, 3 vezes 1, 3 sobre 8. Então, a Sara comeu 3/8 do bolo. E agora vamos fazer da segunda forma. Então, nós vamos repetir aqui. 3 vezes 1/8. Que é igual, quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma adição de parcelas iguais. Então, 3 vezes 1/8 é a mesma coisa que 1/8 mais 1/8 mais 1/8. E agora nós fazemos a adição dessas frações. Então, mesmo denominador, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, 3/8. Então, nós temos duas formas, para estar fazendo, para resolver, esse probleminha e dar aqui a nossa resposta, Qual parte do bolo que ela comeu? Então, nossa resposta, Sara comeu 3/8 do bolo. Então, vocês puderam observar que nós fizemos a multiplicação de um número natural vezes uma fração. E aí, nós tivemos o resultado aqui. E agora, na próxima parte, nós vamos ver fração vezes fração. Pessoal, vamos lá então? Agora nós vamos ver sobre fração vezes fração. E quando nós queremos multiplicar uma fração por outra fração, o que nós temos que fazer? Nós devemos multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, nós vamos multiplicar a parte de cima, numerador vezes numerador, e a parte de baixo, denominador vezes denominador. E eu trouxe aqui um problema para a gente também estar resolvendo juntos. Carlos tem um terreno. Ele quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores e quer que 2/3 da parte com flores tenha rosas. Que parte do terreno deverá ser plantada com rosas? Então, o Carlos ele tem um terreno e ele quer que 1/5 desse terreno seja plantado com flores. Porém, ele quer que 2/3 dessa parte de 1/5 que vai ser plantada com flores tenha rosas. Então, o que ele está querendo? Ele quer, então, que 2/3 de 1/5 seja plantada com rosas. Então, 2/3 de 1/5 é o mesmo que 2/3 vezes 1/5. Porque quando nós temos o D na matemática, o D é correspondente a vezes, a multiplicação. Então, 2/3 de 1/5 é o mesmo que 2/3 vezes 1/5. E agora, para nós resolvermos essa operação de multiplicação, nós vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, nós vamos fazer 2 vezes 1 igual a 2. 3 vezes 5 igual a 15. Então, quer dizer que 2/3 vezes 1/5 é igual a 2/15. Então, que parte do terreno deverá ser plantada com rosas? 2/15. Essa vai ser a nossa resposta. Vamos colocar ela aqui, então, resposta. Então, sempre que formos fazer a multiplicação entre duas frações, nós vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, sempre que nós formos fazer multiplicação entre frações, nós vamos estar multiplicando numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Na próxima parte, vamos ver mais alguns exemplos para vocês praticarem um pouco mais.
Pessoal, vamos lá então resolver mais estes exemplos. Caso você queira praticar um pouquinho mais, resolve e depois confere comigo. Aqui nós temos 3 vezes 2 quintos e nós podemos estar multiplicando 3 vezes 2 sobre 5. 3 vezes 2 igual a 6 quintos. Vocês percebem que a gente já poderia ter feito direto, né? Ó, se eu fizesse direto aqui, 3 vezes 2 igual a 6, denominador 5. E aqui nós temos 3 oitavos vezes 2. E vamos fazer da mesma forma. 3 vezes 2 sobre 8. 3 vezes 2, 6 sobre 8. Mas essa fração, ela não está na forma irredutível. Então, nós vamos simplificar essa fração para que ela fique na forma irredutível. Então, os dois números são pares, então nós podemos dividir por 2. Então, vamos fazer a simplificação por 2. 6 dividido por 2 igual a 3. 8 dividido por 2 igual a 4. Então, sempre que tivermos o resultado de uma fração que não esteja na forma irredutível, nós devemos fazer a simplificação para que fique na forma irredutível. E agora nós temos 4/25 vezes 5 sextos. E nós vamos fazer a multiplicação de numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 4 vezes 5 igual a 20. 25 vezes 6 igual a 150. E agora nós podemos fazer a simplificação também, que os dois números aqui são pares, nós podemos estar simplificando por 10. Como os dois números terminam em 0, então nós podemos dividir por 10. 20 dividido por 10 é igual a 2 e 150 dividido por 10 é igual a 15. Então, nossa resposta, 2 quinzeavos. E agora vamos fazer o próximo exemplo. Aqui nós temos 3 quartos vezes 5 décimos. Vocês viram que aqui eu coloquei o sinalzinho de vezes. Então, às vezes vocês vão encontrar na multiplicação o vezes e às vezes tem o pontinho. Então, aqui 3 quartos vezes 5 décimos, nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 5 igual a 15. 4 vezes 10, 40. E aqui também nós vamos fazer a simplificação para que a fração fique na forma irredutível. E nós temos um número terminado em 5 e outro em 0. Então, nós podemos fazer a simplificação por 5. Dividimos por 5 e por 5. 15 dividido por 5 igual a 3. E 40 dividido por 5 igual a 8. Então, nossa resposta, 3 oitavos. E agora nós temos a multiplicação aqui de 3 frações. E nós vamos fazer a multiplicação da mesma forma que fazemos quando são 2 frações. Vamos multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores. Então, nós vamos fazer 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 igual a 24. E aqui nós vamos fazer 7 vezes 2, 14. E 14 vezes 4 igual a 56. Então, 24 e 56, nós vamos fazer a simplificação por 8, porque 24 divide por 8 e 56 também é divisível por 8. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a simplificação aqui, dividindo por 8. E 56 também vamos dividir por 8. Então, 24 dividido por 8 igual a 3, porque 3 vezes 8 é igual a 24. E 56 dividido por 8 é igual a 7, porque 7 vezes 8 é igual a 56. Mas caso vocês tenham dúvida aqui em relação ao número que vocês vão simplificar, vocês podem fazer o passo a passo, né? Ir dividindo por 2 e depois por 2 novamente, né? Fazendo as operações aí sucessivamente. Então, nossa resposta, 3 sétimos aqui. E aqui nós temos 2 terços vezes 1 nono vezes 6 meios. E nós vamos fazer a multiplicação, então, dos numeradores e depois dos numeradores. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 9, 27. E 27 vezes 2 é igual a 54. E aqui também nós vamos fazer a simplificação. Vamos fazer a simplificação por 6. Vamos ver quanto que vai dar, ó. Vamos dividir por 6, porque os dois números dividem por 6. Então, 12 dividido por 6 é igual a 2. 54 dividido por 6 é igual a 9. Porque 9 vezes 6 é igual a 54. Então, o resultado nosso aqui é 2 nonos. Então, na multiplicação, seja com 2 frações ou com 3 frações, a forma de fazer é a mesma, sempre multiplicando
numeradores e depois os denominadores. E sempre que a fração não estiver na forma irredutível, nós devemos fazer a simplificação da fração. Termino por aqui a aula de hoje, então. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre multiplicação envolvendo frações e eu espero você na próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Fiquem com Deus, até a próxima aula.